O Corpo de Bombeiros registrou até esse mês de fevereiro mais de 100 incêndios em vegetação no estado. No ano passado foram mais de 600 focos. Esse número elevado de incêndios vem trazendo um grande prejuízo para a vida animal em Alagoas. Para falar sobre esse problema, eu converso agora com a consultora ambiental do IMA, Ana Cecília Pires. Nós colocamos ali prejuízo para a vida animal. E a vegetação? É porque essas queimadas, esses focos, são em vegetação de replantio? Sim, Miguel. Essas queimadas, elas são feitas geralmente por pessoas que têm agricultura para fazer limpeza de terreno ou de área e para fazer manejo da pecuária e agricultura. E aí termina esse fogo se alastrando e chegando a essa vegetação. A vegetação, com certeza, ela sofre, causa prejuízo tanto para a vegetação quanto para a fauna. Uhum. E o que diz a legislação? A legislação, existe uma lei estadual e federal para essa questão de queima legal, né? A pessoa, se quer fazer alguma queima em sua propriedade, ela tem como solicitar no órgão estadual essa queima, e aí dentro da lei existem os critérios para queima. E ela vai poder fazer, mas a maioria dessas queimas são feitas indiscriminadamente, irregularmente, sem a anuência do órgão estadual. Tem que ter uma ordem, uma papelada, um trâmite. Sim. Até os partidos de cana também, né? Sim. Ele tem que dizer a área. Sim. Dentro dessa lei existem esses critérios com relação à distância daquela monocultura, daquela região de pecuária ou agricultura, entre essa monocultura e a vegetação nativa. E existem outros critérios para se evitar o alastramento para a vegetação nativa, que aí é onde vai ocorrer o grande prejuízo, tanto para a vegetação quanto para a fauna. Uma grande discussão postergou depois, era que até 2010 a cana continuaria sendo queimada, após 2010 não mais, em terrenos de tabuleiro, né, em terrenos íngremes e montanhas, a retirada da cana seria manual. Uhum. Mas me parece que prorrogaram esse prazo. Prorrogaram, né? Até 2017. Já existem algumas usinas, né? Falando de cana, que é o que compõe mais essa questão de monocultura aqui no estado, já existe em algumas usinas já está se usando maquinário para o corte da cana, ao invés da queima. Mas até isso se regularizar, realmente, eu não sei se vai prorrogar de novo, eu não sei como é que anda essa questão, mas até 2017 é para haver essa substituição. E há quem diga que há uma perda muito grande na economia quando você queima a cana, né? Você retirar a verde, você aproveita melhor o teor de sacarose, né? Mas um prejuízo muito grande. Quantos animais, qual é a extensão assim para a vida animal e para a vida vegetal uma queimada? Dependendo do grau da queimada, dependendo da intensidade dessa queimada, isso pode acarretar desde uma simples queimadura em alguns indivíduos até uma extinção local de espécies, tanto de vegetação quanto da fauna. Então, muitos desses animais, por exemplo, se existe uma espécie ameaçada que só ocorra naquele fragmento, existem muitas espécies ameaçadas que só ocorrem em fragmentos específicos aqui do estado de Alagoas e mais em nenhum outro local do Brasil. Então, se ocorre uma queimada naquele fragmento onde existe aquela espécie importante e ameaçada, essa espécie vai deixar de existir. Já há algum registro aqui na flora de Alagoas? Da flora. Quem pode responder melhor isso seria o pessoal da botânica, de lá do herbário do IMA. Mas, em termos de fauna, assim, não existem ainda registros de animais que deixaram de existir na natureza por causa de incêndio, né? Porque isso é uma coisa, são vários fatores que levam a esse grau de ameaça. Mas, por exemplo, aqui no estado existem algumas espécies que já estão praticamente extintas
E, no caso, a queimada seria um grande fator que ajude no aceleramento dessa extinção total da espécie. E não por uma coisa pontual de agora, mas também pela própria vida, né? Isso, a economia da monocultura secular, o mutum das Alagoas, né? Enfim, é uma ave que lembra muito porque ela é símbolo, sim, né? sim. E eu vi um mutum no zoológico de Sergipe. Tem lá, são 3 espécies, mutum das Alagoas. É uma árvore muito bonita, né? O fato de não termos assim uma pesquisa, né, e traz uma insegurança muito grande para que o que é que nós estamos querendo proteger, né? Qual é a fauna que habita aquela região? E isso traz uma dificuldade também de se aplicar a legislação, porque até pode se indagar qual é o que se está querendo proteger, né? Sim. Essa questão de se aplicar a legislação fica difícil para as pessoas que não levam em consideração a legislação e a importância do que a fauna e a flora pode causar na região, né? Então, essa questão da queimada, por exemplo, na fauna, ela leva a prejuízos. Animais que chegam lá no centro de triagem, eles chegam bastante feridos, com queimaduras de alto grau. E esses animais geralmente vêm a óbito. E aí, as pessoas, às vezes, existem alternativas para se evitar para se pelo menos controlar e se evitar também essa extensão das queimadas. Aplicada a técnica também da queimada, do afastamento das regiões, isso poderia melhorar muito essa relação, né? Sim, sim. A pessoa que quer fazer a queimada dentro dos critérios, isso vai evitar com certeza. A pessoa também... foi feito um levantamento no IMA, aproveitando aqui, de queimadas no ano 2016, 2015 e 2016. 7.000 queimadas foram catalogadas em 2015, aproximadamente, e aproximadamente 6.000 queimadas foram catalogadas em 2016. Então, a maioria delas indiscriminadas, irregular. E aproximadamente 600 em cada ano foram queimadas ocorridas em unidades de conservação. E essas unidades de conservação, elas servem de refúgio, de alimentação para a fauna e servem para a sobrevivência das espécies vegetais também. Em que região? Essas queimadas? Isso. Ocorreu recentemente em União, na Serra dos Frios, onde foi acometido 150 hectares de região queimada mesmo. Foi uma matéria que teve grande repercussão aqui e, com certeza, houve um grande prejuízo, tanto à vegetação, quanto à parte da flora, quanto à parte da fauna. Quando acontece uma queimada assim, indiscriminada, sem oferecimento de registro, sem que houvesse um cadastro, o que acontece com o responsável? Se for localizado o infrator, se, por exemplo, for, através da investigação, chegar num ponto onde se iniciou o foco e esse início foi ocorrido naquela propriedade, então o infrator ele pode levar a multa pelo menos na lei federal, é de R$1.000 por hectare. E também com 2 a 4 anos de reclusão também. E existe sim uma lei, mas a investigação tem que ser muito É fácil pertinente. determinar assim, a origem, causa e culpabilidade? Não é tão fácil porque primeiro tem que se investigar. Investigar ela demora, né? Às vezes não tem como saber, não. E a recuperação dessa floresta, dessa área atingida? Ela demora, assim, em torno de 10 anos para se recuperar. Sozinha? Sem nenhuma intervenção? Sem intervenção, isso. O que pode ser feito é plantação de mudas de espécies nativas, mas ela geralmente é em torno de 10 anos. E daqui que a fauna ela comece a habitar a vegetação precisa chegar num
no nível de que ela vá comportar a fauna, que ela vá produzir alimentação para a fauna começar a se estabelecer ali. Quando acontece uma situação como essa, a região passa a ser monitorada com mais frequência, com mais atenção, até para determinar a recuperação da fauna e da flora, até para, vamos dizer assim, tirar a culpa ou suspeita de proprietários, né, que poderiam ter interesse na área? Sim, quando a área ela é de grande importância, por exemplo, uma unidade de conservação, ou então não precisa ser uma unidade de conservação, mas que aquela área ela realmente ela seja uma área de grande importância pela composição florística e faunística que ali se tem, depois quando acontece essa queimada, existe uma atenção maior àquela região. Lógico que em unidades de conservação já existem esses monitoramentos. Existe na gerência de unidade de conservação do órgão estadual do IMA, eles gerenciam e monitoram as APAs e as outras unidades de conservações estaduais buscando dados, buscando essas informações para se evitar esse tipo de ocorrência. Às vezes de forma presencial, mas na maioria das vezes com mapa geológico. Sim. E fotos de satélite. Sim, né? Fotos de satélite. Olha, conversamos com a Ana Cecília Pires, ela é consultora ambiental do IMA, bióloga e veterinária. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você, Miguel. E o Pauta Especial vai ficando por aqui. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã ao vivo, com reprise às 6 da tarde. Até lá.